Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele e na aula de hoje nós vamos ver uma revisão de conteúdos de função que nós estudamos até esse momento, tá? Então vamos lá, vou começar falando sobre a função polinomial do primeiro grau, que nós já vimos, revisando então. Ela é apresentada na fórmula y igual a x mais b. A diferença da função do primeiro para o segundo grau, uma grande diferença, é que o x está com expoente 1, ou seja, primeiro grau, como se fosse sem expoente, mas é expoente 1. Já na função do segundo grau, o x está ao quadrado, né? Então, nós vimos também o quê? Que cada função tem uma lei de formação, uma equação que torna essa função, então, possível de resolver. Nós temos também o gráfico, ó, nós temos duas direções, o gráfico crescente e decrescente. Então, quando o x é maior que zero, o gráfico fica uma linha reta, né? Na direção do x positivo, ele é crescente. Quando o gráfico fica virado, então, para o lado do x negativo aqui, ó. Então, é porque, o que é do lado negativo do x? Porque o x está menor que zero. X menor que zero, função decrescente. Então, nessa direção, crescente, nessa outra, decrescente, tá? Outra coisa, outro detalhe que nós observamos, como resolver alguns probleminhas envolvendo funções, né? Então, aqui nós fizemos uma situação, ó. Em uma determinada localidade, uma empresa de táxi cobra R$ 3 a bandeirada, ou seja, um valor fixo, e R$ 2,50 por quilômetro rodado. Então, para a gente montar essa equação, lembrando que o y ele é sempre em função do x, ele é a variável que depende do x, a dependente. Então, nós montamos uma equação, sempre começando com y igual, e aí lemos o probleminha para finalizar. Então, aqui, qual é o valor variável que vai ser multiplicado com x? O 2,50. Por quê? Porque é 2,50 por quilômetro. Então, vamos chamar o quilômetro de x. Nós fazemos 2,50 vezes o x e nós temos que lembrar de somar com o valor fixo de R$ 3. Em seguida, veio um probleminha, ó. Então, digamos que uma pessoa tomou um táxi, né, e andou 18 quilômetros. A gente quer saber quanto que ele vai pagar. O que que a gente faz? Usando essa mesma equação, nós sabemos que cada quilômetro vale 2,50, então nós multiplicamos 18 vezes o 2,50. E no resultado final, nós somamos com a taxa fixa. Já numa outra situação foi ao contrário, então a gente tinha o valor total da corrida e queria saber quantos quilômetros. Então, o que que nós fazemos? Vamos pensar o seguinte: se nessa equação aqui o 3 é fixo, então eu já posso do 26 descontar 3. 26 menos 3 ficou 23. Desses R$ 23, agora é só dividir por 2,50. Então, nós descobrimos que ela andou 9,2 quilômetros. Aqui é um exemplo de aplicação. Nós temos mais aplicações também, né? Então, o que é uma função? É uma relação que pode ser expressa por pares ordenados, x e y, né? Lembrando que nós representamos esses dados em um plano cartesiano, tá? Sempre que for uma função polinomial do primeiro grau, o desenho vai ficar, então, no plano cartesiano, uma reta, né? Então, por isso que nós observamos se a reta é crescente ou decrescente. Então, quando o x está positivo, ela fica virada nesta direção, como se fosse, vamos dizer, subindo, enfim, na direção ali da direita. E a decrescente virada para o lado esquerdo do gráfico, tá bom? Aqui, então, nós temos aqui um exemplo, né? Então, um exemplo de uma função. Essa é daquelas tabelas que nós fizemos na sala, então, nós fizemos nas últimas aulas. Nós temos o valor do x, a equação e o valor do y. O y é o resultado final. Eu até vou pegar aqui um exemplo que nós resolvemos para revisar. Aqui, então a equação era 2xy igual a 2x menos 1. O que nós fizemos? Primeiro momento, nós transformamos aqui, resolvemos na tabela, colocamos valores para x, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Usamos a mesma equação e copiamos, então, duas vezes o valor de x menos 1. Duas vezes o valor de x menos 1. Fizemos. Montamos as equações, lembrando que o valor de x ia sendo alterado e o resultado final no y. Depois, nós só pegamos o valor do x e o valor do y e colocamos na equação. Colocamos, perdão, no gráfico.
montando menos 2 para x, menos 5 para y. Então, vem aqui no eixo do x, menos 2 e menos 5. Depois, menos 1 para x, menos 3 para y. Ó, menos 3 para x, menos 1 para x, por aqui assim, menos 1, né? E menos 3 para y, ó. Depois, 0 para x e menos 1 para y. Quando é 0, fica no eixo do próximo. Se o 0 está no x, fica no eixo do y. Menos 1. Eu venho no menos 1 do y, marquei o ponto. 1 positivo x, 1 positivo y. 1 positivo, 1 positivo. 2 para x, 3 para y. E aí, nós traçamos a reta. Como a equação era, ó, 2x menos 1, então o x não tinha negativo nele, ele era positivo. Então, x maior que 0, a reta é crescente, pessoal, ó, crescente, tá? Vou pegar um exemplo da decrescente aqui, ó. Então, quando nós resolvemos a equação, ó, o x estava negativo, ó, menos x mais 3. Jogamos os mesmos valores aqui, menos 1, menos 2, 0, 1 e 2. Montamos a equação e resolvemos. Então, quando o x valeu menos 2, o y valeu positivo 5. A gente vem aqui no gráfico e monta. Menos 2 para x, positivo 5 para y. Montamos lá em cima. Menos 1 para x, 4 para y. Menos 1 para x, 4 para y. 0 para x, 3 para y. 0 para x e o 3 para y no gráfico. 1 para x, 2 para y. 1 para x, 2 para o y. 2 para x, 1 para o y. E aí, nós traçamos, ó, começando pelo primeiro ponto, nós verificamos que ficou a reta em outra direção. Então, por quê? Porque o x estava negativo. X negativo é x menor que 0. Então, na função do primeiro grau, ela se torna decrescente. Ó, função crescente virada para um lado, né? Função decrescente para o outro. Para saber se é crescente ou decrescente, é só olhar na equação. Ó. X está positivo, é crescente. X está negativo, decrescente. Ou olhando na imagem do gráfico também é possível, né? Mais algumas situações, problemas que nós resolvemos aqui, ó. Vamos interpretar aqui juntos para revisar um pouco mais sobre a equação de um gráfico, de uma função, né? José trabalha como funcionário de uma loja e recebe 980 todo mês, mais R$10 por produto vendido. Então, digamos que ele tem um salário fixo e mais a comissão. Se utilizarmos x para representar a quantidade de produtos que ele vendeu, a função que representa seu salário seria y. Então, o y é o total. Aí é o seguinte, como que vai ser essa equação? Então, nós temos que interpretar bem, ó. Se o y é o total, então, nós vamos dizer que o salário é y, ó, y igual. Qual que é o valor fixo? 980. Qual é o valor que vai mudar? É o 10 multiplicado pelo x, porque depende da quantidade de produtos. Então, a nossa função ficou y, que seria o salário dele, sempre o y é o total. Y igual a 10 vezes x, porque cada produto vale, nós vamos chamar de x, que é o variável ali, que vai mudando, vai ser multiplicado por R$10, mais o fixo que ele vai receber de R$980. Então, essa é a função. A lei de formação é sempre uma equação que resume toda a situação, problema da função. Para aplicar, nós fizemos algumas atividades. Então, por exemplo, se ele vender 35 produtos, quanto que ele vai receber no final do mês? Então, nós viemos aqui, multiplicamos. Se ele ganha R$10 por produto, 10 vezes 35, dá quanto? 350. Somamos já com o valor fixo do salário de 980, 350 com 980 deu 1.330. Então, aí nós já resolvemos uma situação, problema envolvendo a equação. Aqui é o seguinte, ó, já tinha o salário dele e a gente quer saber quantos produtos ele deverá vender, então, para chegar nesse salário. O que nós fazemos? Sempre que já apresentar o total, vocês lembram de diminuir o valor fixo, é o que não muda. Então, no caso, 2.980, diminuindo por 980, sobra 2.000. Agora, nós verificamos o valor variável. Então, se 10 vezes x é igual a 2.000, eu pego 2.000, divido por 10. E aí, nós descobrimos que ele precisará vender 200 produtos. Também dá para montar em forma de equação, ó. Se y é igual a 10x mais 980, e nós já temos o valor do y aqui, substitui, então, 2.980 igual
10x mais 980. E a gente vai resolvendo por equação, ó. Tá mais, passa menos, sobra 2.000. O 10x está multiplicando, passa dividindo. 2.000 dividido por 10 dá 200. Então, tanto dá para fazer por cálculo mental, quanto por equação. E, em seguida, nós também vimos mais uma situação problema, né? Que uma pessoa ela tinha que escolher entre dois planos de saúde, A e B. Aí, o plano A cobrava um valor fixo de R$ 150 e cada consulta multiplicava, então, por R$ 40. Já o plano B era um valor fixo de R$ 130 e 35 por consulta. E a gente queria saber, primeira coisa, montar a função de cada um deles. Então, eu vou dizer aqui do plano A, o Y sempre é o total. Y igual, qual é o valor que vai variar? O 40. Então, vai ser 40 vezes, eu vou chamar a consulta de X. 40 vezes X. Qual é o valor fixo? 150. Então, ficou 40 vezes X mais 150. Essa é a equação, ou seja, a lei de formação dessa função. Plano B, então ele cobrava um valor fixo de 130 e multiplicando cada consulta por 35. Então a gente faz 35 vezes x, ó, 35x, mais o valor fixo de 130. Em seguida nós tínhamos que comparar, né? Se uma pessoa necessitar fazer 3 consultas em um mês, qual é mais vantajoso? Então nós vamos pegar cada uma das equações e verificar. No plano A, 40 vezes 3, 120, mais 150, então o valor total do plano A para 3 consultas é 270. No plano B, R$ 35 vezes 3 consultas, 35 vai dar 70, 105, mais o valor de R$ 130 vai dar 235. Então, verificando nessa situação, mais vantajoso foi o plano B, né? Então, verificando ali, o plano B foi o mais vantajoso. Então, foi essas atividades que nós fizemos, verificamos o gráfico, como montar uma equação, como interpretar e tirar a equação. Essa é a equação do primeiro grau, função afim, função polinomial do primeiro grau. A do segundo grau aqui, rapidamente. Então, a do segundo grau, pessoal, a do segundo grau, ó, o expoente vai estar ao quadrado, tá? Expoente ao quadrado é chamado de segundo grau. Para resolver é da mesma maneira, porém o gráfico que vai ser diferente. O gráfico ele vai ficar em forma de uma curva, então uma parábola. Pode estar virado para baixo ou para cima. Quando o x é negativo, fica virado para baixo. Quando o x é positivo, fica virado para cima, ok? Aqui está a revisão dos conteúdos estudados e o que vai ter lá no trabalhinho de vocês. E aí vocês podem estar utilizando o material e agora, a partir desse momento, já respondeu o trabalho. Um abraço, bons estudos e tchau, tchau, pessoal!